estamos num sábado especial por três razões, digamos assim. Primeiro, por ser o dia do Senhor, o dia em que Ele nos convida para estar diante da Sua presença, a fim de ouvirmos a Sua palavra e sermos renovados espiritualmente para mais uma jornada de 7 dias. Segundo, porque foi-nos hoje proposto, a nível da Conferência Geral, o sábado de celebração de jejum e oração. Geralmente temos esse momento a nível mundial, a nível da nossa Conferência Geral, uma vez por cada trimestre. E, infelizmente, apesar de ser apenas uma vez, mas nesta uma vez, poucas vezes se envolvem todos. Aceitamos que cada um tem o seu programa e algumas vezes cada um realiza o seu programa particular num departamento, no MM, no Ministério Jovem. Porém, estes momentos de separação para a nossa consagração são de extrema importância para a nossa renovação. E o último motivo é porque hoje teremos a segunda edição da revista Na Mira, pelo que todos os irmãos são convidados no período da tarde a fazer parte desta programação. Ao longo da semana, não digamos semana, para este fim de semana, propriamente ontem, sexta-feira, a missão nos propôs alguns temas para reflexão. E o tema principal para reflexão é orando sobre as mensagens dos 3 anjos. E assim que eu recebi o material, eu disse, orando sobre as mensagens dos 3 anjos, isso não faz muito sentido. Como geralmente nossos materiais vêm da Conferência Geral, têm que ser traduzidos de inglês para português. Bom, achei que talvez houvesse algum lapso aí na tradução, então decidi dar uma olhada na página oficial da Conferência Geral. E a mensagem é mesmo esta: orando sobre as mensagens dos 3 anjos. Como é que nós vamos orar sobre as mensagens dos 3 anjos? Ele não é pessoa para ser intercedido, mas é uma mensagem especial para ser transmitida. E como é que nós vamos orar? E uma frase da meditação de sexta-feira, às madrugadas, porque esse programa começou na sexta-feira, mandamos os materiais no grupo do WhatsApp, infelizmente receberam na quinta. Então, na meditação de sexta-feira de manhã, falava exatamente de que nós precisamos orar as mensagens dos 3 anjos. E ainda fiquei em dúvida, vamos orar a mensagem como? E ao longo dos estudos, fomos nos apercebendo de que nós precisamos, algumas vezes, levar certas mensagens e pronunciá-las nas orações, pedindo orientação a Deus, para que essas mensagens comecem a tomar sentido na nossa vida. De certeza que a mensagem dos 3 anjos não é surpresa para os adventistas do 7º dia. Aliás, é uma das identidades dos adventistas do 7º dia. E a pergunta que surge outra vez é por que orar as mensagens ou as 3 mensagens dos 3 anjos? Então, uma das razões é porque ela é parte vital da identidade dos adventistas do 7º dia. A segunda razão, porque um número grande de membros adventistas do 7º dia não conseguem explicar a sua importância. Pronto, oramos, ó Senhor, nos ajuda a proclamar as mensagens dos 3 anjos. Falamos e cantamos a palavra mensagem dos 3 anjos, mas muitos de nós não conseguimos explicá-lo a alguém. E aliás, muitos de nós também não conhecemos o real significado. Pensamos mesmo em anjos literais voando por ali. E nem o seu posicionamento no quadro geral da salvação. Então, são algumas razões pela qual a nossa Conferência Geral propõe que nós possamos orar sobre as mensagens dos 3 anjos.
E na senda das nossas reflexões, falou-se já da mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo, do terceiro anjo. Nós, na mensagem de hoje, não estaremos falando propriamente de forma profunda das três mensagens, mas estaremos falando um pouquinho de por que é tão importante para nós estudarmos essas mensagens, orarmos essas mensagens e fazermos dela realmente a nossa identidade como adventistas do sétimo dia. E como síntese, para mais uma vez passar nelas, como síntese, a primeira mensagem nós encontramos no livro de Apocalipse 14, no versículo 7. Podemos acompanhar em nossas Bíblias, Apocalipse 14, versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem. E de forma sintética, a essência desta mensagem é adoração. Somos chamados à adoração, mas não a adoração de qualquer um ser, não a adoração de qualquer um Deus de letra minúsculas, mas somos chamados a adorar aquele que fez os céus, o mar, as fontes das águas. Ou seja, é uma mensagem que nos remete diretamente para Gênesis, para aquele que criou tudo quanto existe sobre a face da terra. E a essência é mesmo essa, adoração. Mas não simplesmente uma adoração vazia, mas nos mostra a quem adorar. E todo o conflito entre o bem e o mal gira em torno desse tema, adoração. Se todos nós saímos das nossas casas, viemos para a igreja do 11 de novembro, o assunto é adoração. Se em alguns momentos nós nos retiramos para orar, para meditar, o assunto é adoração. E no final dos séculos, quando Cristo se manifestar, o assunto será adoração. Então essa primeira mensagem, em síntese, nos fala da adoração do verdadeiro Deus. E ao falar de adoração ao verdadeiro Deus, automaticamente nos remete que existe alguma adoração que não é feita para o verdadeiro Deus. E a segunda mensagem, em síntese, Apocalipse 14, 8, diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E a essência desta mensagem é o prenúncio de não prevalecerem as forças do mal diante do grande conflito. Apesar de que o mal reina, apesar de que as forças do mal ainda têm planos, mas o anúncio da palavra de Deus é que já caiu a Babilônia. Ou seja, os ensinos falsos, doutrinas falsas que estão sendo implementadas, que já foram apregoados, são apenas ventos. Mas há um momento que estas coisas estarão entregues, o domínio será entregue ao verdadeiro Deus. E a terceira mensagem em síntese diz que seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A síntese, ou em forma resumida, essa terceira mensagem é uma solene ameaça. É uma ameaça aos que receberem a marca da besta, aos que receberem o selo da besta, aos que decidirem abraçar a adoração falsa. E
ao mesmo tempo, é também um apelo amoroso de Deus. É um convite de Deus para aqueles que ainda estão nesta terra peregrinando e ainda estão observando as obras iníquas de Satanás. Temos oportunidade para não receber. Temos oportunidade para não abraçarmos as obras do inimigo. E ao longo das reflexões que nos foram enviadas, um dos textos de análise foi o texto que foi lido no princípio, que é Apocalipse 14:12, que mostra o povo que poderá pregar esta mensagem, ou que tem o dever para pregar essa mensagem. E ali está, em Apocalipse 14:12, a seguinte frase: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Neste texto nós encontramos algumas características básicas daqueles que são chamados, que pregam essa mensagem, e daqueles que serão galardoados. E dentro deste texto, a primeira característica que nós encontramos é a paciência. Ou seja, em algumas Bíblias, em outras versões, diz perseverança. Diante das grandes tribulações, diante de muito sofrimento que nós temos enfrentado no mundo hoje, há aqueles que têm a paciência, que têm a perseverança. Estes são os separados de Deus. E não só a paciência, porém, guardam os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, na sua íntegra, tal como as orientações divinas. E, finalmente, vivem com a fé num Cordeiro, aquele que morreu para poder conceder a oportunidade de cada um de nós poder ter a salvação. E, após esse resumo, agora vamos entrar para aquilo que nós preparamos para falar exatamente a respeito do porquê que nós temos que estudar e orar as mensagens dos 3 anos. Gostaria de convidar o irmão por alguns instantes a inclinar o seu rosto. Querido Deus, amado Pai, eterno Criador dos céus e da terra, neste sábado o Senhor nos convidou para estar diante da Tua face, para Te buscar em oração, para entender os propósitos que o Senhor tem conosco, a fim de podermos reavivar a esperança que existe em nós e partilhar a Tua palavra para aqueles que não conhecem. Venha, Senhor, falar conosco, abre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Tenho a mania de dar temas muito estranhos nos sermões. E teríamos aqui, se tivéssemos as condições técnicas, os irmãos estariam a enxergar para a imagem que eu estou a ver. E o tema para a nossa curta reflexão é gêmeas ao contrário. Gêmeas ao contrário. Talvez a nossa primeira pergunta seria: mas qual é o sentido dessas palavras? O que ganhamos com isto? Bom, a princípio, trago aqui uma pequena experiência real de 2 irmãs, Lucy e Mary. São filhas de uma mãe jamaicana, negra, e um pai inglês, branco. E Mary e Lucy são gêmeas. Só que são gêmeas com uma grande disparidade de características. A Mary é negra e a Lucy é branca. Os irmãos estariam aqui a ver os rostos deles. São rostos parecidos, mas algumas características extremamente estranhas.
A Mary é negra, os cabelos deles são pretos e cacheados, aqueles enrolados, as manas conhecem. E a Lucy é branca e o cabelo ruivo, assim um cabelo castanho, assim esticadinho, um pouco espalhado. E a Mary tem olhos pretos e a Lucy tem olhos azuis, mas elas têm a mesma altura, a mesma fisionomia corporal. Gêmeas completamente diferentes. Talvez poderíamos perguntar: isso é possível? Hoje a ciência já explica. Hoje, pela ciência, já tem alguma explicação para isso. E o que a ciência, em poucos detalhes, sem invadir a área do Dr. Sandong, antes que ele seja apedrejado, em poucos detalhes, a ciência explica de que isso é possível. No momento da fecundação, nós podemos ter, para a fecundação de gêmeos que nós estamos a falar, nós podemos ter a fecundação unitelvino. Muito obrigado, Dr. Sandor. Unitelvino, e podemos ter a fecundação bitelvino. Ou seja, na fecundação unitelvino, apenas um óvulo da mulher é fecundado. E ao longo do processo de desenvolvimento embrionário, este óvulo vai desenvolver-se, vai subdividir as suas células até um ponto que vai criar a divisão do zigoto e dar a origem a 2 novos seres. Estes geralmente são parecidos na altura, cor e outras coisas. Já o outro, que é o bitelvino, para este, geralmente a fecundação é de 2 óvulos. Os 2 óvulos são fecundados de forma diferente, desenvolvem-se de forma diferente, e ali nós temos os chamados gêmeos bitelvinos. E muitas das vezes esses gêmeos têm mesmo características diferentes, cada um desenvolveu-se dentro da sua casa, ninguém copiou nada de ninguém. E os médicos dizem que o caso dessas gêmeas tem exatamente a ver com isso. Agora, acho que os irmãos devem estar se perguntando, mas essa conversa o que é que tem a ver com a mensagem dos 3 anos? Bom, quem são as 2 gêmeas ao contrário na Bíblia? Vamos mergulhar um pouquinho para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, um texto que já lemos, que já relemos também. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. A Bíblia diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda sorte de árvore, ou de toda árvore do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Quando avançamos um pouquinho mais para Gênesis 3, no versículo 1 até 3, nós conseguimos encontrar uma conversa interessante entre a serpente e a Eva. Decidiram fazer um bate-papo. Então, diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta, mais esperta, mais inteligente que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Há aqui algumas coisas que não funcionam muito bem nesses discursos. Primeiro é que Deus, ao falar, ao dar a ordem para o homem, a mensagem foi: comem de todas, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente vai conversar com a Eva, a primeira coisa que a serpente faz é lhe fazer entender que ela estava a entender mal. E a serpente começa a dizer: não comereis de toda. Ou seja, Deus diz: comem de toda. Ele está dizendo: não comereis de toda. Bom, graças a Deus, a Eva ainda conseguiu dar conta do recado e diz: não, toda podemos comer, mas do conhecimento do bem e do mal não podemos comer nem tocar. Há algum erro aqui nesses discursos? Não? Há? Qual? Deus, ao orientar, não falou de tocar. A parte de tocar, quem acrescentou é quem? Eva. Serpente mexe com a estrutura da Eva, troca o discurso de Deus. Ela conseguiu dar conta do recado, mas ainda assim, ao dar a resposta, ao falar o está escrito, falou está escrito com um acréscimo fatal. Esse acréscimo fatal do não tocar, imagino eu, não li isso em nenhum livro, imagino eu que Satanás disse: toca só. E ela, e o que aconteceu? Nada, não morreu. Então posso tocar. Se posso tocar, o que quer dizer que o discurso desse mano que eu posso comer também não vou morrer. Começamos a ver aqui uma coisa a começar a surgir. Alguém conseguiu descobrir os dois gêmeos? Alguém? E não pode falar mesmo. Quem é? A Eva e Jacó. Vamos continuar. Mateus 3,17. Amém, irmãos? Vamos continuar. Mateus 3,17 fala um pouquinho do cenário da tentação de Jesus, onde Satanás volta a aparecer. E diz: eis que uma voz dos seus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Satanás estava ao lado, ouviu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. E quando vamos para Mateus 4,3, diz que: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Primeiro ele ouviu Deus a falar que esse é meu filho amado. E ele vai para Jesus e lhe diz: se tu és. Ou seja, queria fazer o mesmo jogo com a Eva. Queria neutralizar a mente de Cristo para ver se pudesse, naquele momento, mostrar realmente que ele era filho de Deus e fazer alguma coisa. Porém, o mestre fez correto aquilo que a Eva fez errado. O mestre cita a Bíblia na sua íntegra. Não acrescentou nem retirou. Irmãos, o inimigo é muito astuto. E na época que nós vivemos, várias vezes os enganos sutis não vêm de grandes sermões, não vêm de grandes atividades, não vêm de uma grande projeção, é de uma pequena coisa. E nessas pequenas coisas, infelizmente, muitos de nós caímos. E diz ainda em Salmos 91:11:
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Palavra de Deus. Satanás sabia dessa coisa e foi falar para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te debaixo, porque está escrito em Salmos 91, versículo 11, que aos seus anjos dará quê? Ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás não errou no texto. Citou o texto certo, porém desfez o contexto. Virou um pretexto. Mas o mestre sabia exatamente o que responder. E foi ali que o mestre voltou a dar uma outra resposta baseada nas Escrituras. Irmãos, nós estamos diante de dois gêmeos. Não sei se depois desse texto alguém conseguiu encontrar os gêmeos. Quem? Jesus e bom, pelo menos eu sei que Satanás e Jesus não são gêmeos. A verdade e a falsidade. A verdade e a mentira. São muito parecidos. Têm algumas coisas em comum. Porém, são gêmeos ao contrário. São gêmeos ao contrário porque não têm convergência. Começa com uma base aparentemente igual, mas no final das contas, a verdade é verdade e a falsidade é falsidade. E nesse cenário, infelizmente, nós estamos a viver na época onde o engano de Satanás está se proliferando. Nós estamos a viver na época em que nós precisamos ter cautela pela música que ouvimos, precisamos ter cautela pelas pregações que ouvimos. O YouTube tem muitas pregações. E muitos de nós vamos lá e fizemos um clique. Eu gosto desse irmão. Eu gosto de ouvir esse irmão. Ele até me adventista. Ele fala muito bem. Ele fala muito de oração. Mas não sabe as pequenas frases, os pequenos detalhes que podem ser gravíssimos para distorcer a verdade. Estes são aparentemente gêmeos porque quer a verdade de Deus como a falsidade do inimigo, Satanás, serpente, todas elas têm um objetivo que está expresso na primeira mensagem dos 3 anjos: a adoração. Quando a Bíblia nos ensina a verdade, quer nos conduzir à adoração ao verdadeiro Deus. Quando o inimigo usa pessoas e ele mesmo vem para lançar mentiras sutis, o objetivo é adoração. Quer a verdade como a falsidade estão no mesmo ventre, terra, o local onde nós estamos a peregrinar. Porém, há um livro que diz a estratégia de Satanás, como conhecer e como vencer. Está disponível aí nas redes sociais. É preciso que tenhamos cautela porque o inimigo nesses últimos tempos, ele tem uma estratégia muito simples. Ele não precisa vir pregar que você deve adorar a Satanás. Ele só precisa te pregar que você tem que adorar mal o teu Deus. É o suficiente para ele ter você nas suas fileiras. Nas páginas 155 do livro Eventos Finais, diz assim, sobre o disfarce do cristianismo. Aproximamos-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível. Está agindo com os seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando
em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A primeira, ou o primeiro detalhe daquilo que são as estratégias do inimigo para crentes e não crentes, principalmente para nós que alguma vez conhecemos a Jesus, uma delas é a mistura da verdade com a falsidade. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Ou seja, Satanás tem toda a estratégia montada para fazer alguma mistura daquilo que é bom e daquilo que é mau. Basta isso existir, união entre as trevas e a luz, as trevas reinam por aí. Porque a Bíblia diz que não pode haver essa união, não é possível. Se essa união for possível, é porque aí não tem luz, mas tem quê? Tem trevas. Como os Espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. É apenas uma oração, é apenas um grupo de oração. Todos nós mesmo adoramos o mesmo Deus. Por que eu não posso orar com eles? Por que eu não posso fazer culto com eles? Irmão, tenha atenção. Vai estar revestido de toda a beleza do cristianismo, mas o inimigo, em pequeno ditado, pode nos vencer. A segunda razão é a contradição das Escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Primeiros Escritos, página 87. E é por este motivo que nós precisamos orar as mensagens. É por esse motivo que nós precisamos ter momentos para intercessão, momento para estudo profundo da palavra de Deus, para conseguirmos estar atentos de quando os enganos do inimigo aparecerem. Infelizmente, se nós formos apenas cristãos nominais e em momentos verdadeiros, onde aparecerem rasteiras mínimas, como a estratégia usada para Eva, infelizmente nós caminharemos. E para o checkmate das estratégias do inimigo é ocupar para desocupar. Como assim ocupar para desocupar? Satanás bem sabe que todos quanto ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Trabalha mais um pouco. Não, assiste ainda esse filme. Vai estudar depois. Vai orar depois. A oração você pode fazer amanhã, mas esse filme que está passando nesse canal é exclusivo. Amanhã esse canal já não vai ver mais, vai precisar comprar, vai precisar fazer alguma coisa. O inimigo tem a artimanha de nos ocupar para nos desocupar das tarefas de Deus. E se nós estivermos distantes da oração, estivermos distantes do estudo profundo da palavra de Deus, infelizmente não conseguiremos notar aquilo que são as manchas que o inimigo tem colocado no caminho. Há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo, e neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo mundo para as suas fileiras. E os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de restituir-lhe
e ele está procurando vencer até mesmo a este. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 389. Há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência para buscar e salvar as almas. Por isso é que nós precisamos de estudar, de orar, de meditar na responsabilidade incutida para cada um de nós nas mensagens dos 3 anos. Há um povo específico para proclamar essas mensagens. Não são todas as denominações que fazem isto. E dentro daquele que é o povo chamado para ser espelho, não são todos que estão dispostos a fazer esta obra. Infelizmente, vivemos numa época em que, quando há uma atividade de louvor, a igreja enche. É só vir ouvir e mais nada. Quando tem uma atividade evangelística, então que remanescentes somos nós, afinal de contas? O remanescente, os adventistas do sétimo dia, desde a sua fundação, desde a ideologia do próprio Deus, nós fomos chamados para ir buscar almas. Essa é a nossa essência. Se nós não buscarmos almas, se não pregarmos, em vão é a nossa estadia. Infelizmente. Portanto, somos hoje convidados, mais uma vez, a refletir na grande responsabilidade de ir buscar as pessoas que estão sendo enganadas, a não ser que também estejamos sendo enganados. Aliás, não existe perdido só lá fora. Aqui dentro da casa de Deus, onde estamos sendo preparados para o reino dos céus, muitos de nós também estamos perdidos. E as fileiras da mentira atraem, e as fileiras da verdade parece que repelem. E ao nos sermos proposto a busca do estudo profundo da mensagem dos terceiros anos, ou dos 3 anos, e em especial a mensagem do terceiro anjo, que é um convite aberto para as pessoas abandonarem o engano, e também uma advertência de uma possível destruição para aqueles que se prenderem, nós precisamos orar. É uma obra que o inimigo não quer. O que nós vimos, o cenário de várias atividades evangelísticas não darem certo, porque aparece 5% da igreja, não é porque o irmão é que é o centro número 1. O centro número 1 é o inimigo que influencia, que coloca o relaxo, que coloca a preguiça, que coloca as almas descansadas, no conforto. E nós precisamos orar para Deus nos tirar deste comodismo. Nós precisamos orar para Deus nos usar grandemente como o propósito que Ele nos chamou para a sua missão. E para isso precisamos exercitar o hábito de orar, exercitar o hábito de estudar a palavra de Deus e exercitar o hábito de testemunhar. Esses são os 3 pilares que fazem com que a nossa vida ou cresça ou decresça. Se nós temos um desses pilares quebrados, infelizmente não somos cristãos autênticos. E precisamos trabalhar arduamente para estas 3 áreas serem remodeladas. Para terminar, há uma jovem que, na sua idade dos 15 anos, decidiu sair da casa dos seus pais e para ir à formação em um país estrangeiro de renome. E lá chegado, decidiu fazer a formação de música. Entrou para uma universidade, foi instruída e saiu como a melhor estudante da universidade. Tocava todos os instrumentos. Quando cantava como se fossem os meus irmãos do coral central de 11 de novembro. Louvava a Deus.
poderia cantar várias vozes. E assim que terminou, ela teve a habilidade de fazer o mestrado em várias áreas da música, o doutoramento, e decidiu regressar para os seus pais. Assim que volta, ela viu um homem, gostou do homem, casou-se com ele, e a proposta foi que eles tinham que ir viver para uma das vilas, numa das matas. É o que o marido propôs, e por amar o marido, foi. Ela não teve muitas escolhas para levar os seus instrumentos de trabalho, e aliás, onde ela se encontrava, ela não tinha esse prazer de pegar nos seus instrumentos para exercitar. Nem os pássaros daquela vila conseguiam mais ouvir a voz dela cantar. Passou tempos e tempos e tempos. A grande doutora de música perdeu as habilidades musicais. Para tocar num piano, ela precisava de ir primeiro para um instrutor, lembrar as notas para voltar a tocar. Ela esqueceu os acordes, a voz tornou-se fônica, não poderia mais projetar as grandes notas, e a jovem linda, bela, que havia se casado, também começou a ter o rosto fora do seu padrão normal. Começou a ter algumas rugas, algumas manchas próprias do ambiente onde ela se encontrava. Também não queria mais preparar-se e, infelizmente, perdeu as habilidades que havia gastado uma vida inteira para adquirir. Como cristãos somos chamados, e nós recebemos, no dia em que decidimos seguir a Jesus, a responsabilidade de estudar, orar e testemunhar. São habilidades que só Jesus pode desenvolver na nossa vida mediante o nosso exercício. Se eu ficar na minha casa e disser: Jesus, eu quero testemunhar, e manter os meus pés cruzados no banco, nunca irei desenvolver isto. Preciso marcar passos. Se eu ficar em minha casa e dizer: ó Senhor, eu quero ser homem de oração, eu quero ser mulher de oração, e não dobrar os joelhos, fechar os olhos para começar a abrir a minha boca e falar e exercitar, em vão será um pedido. Somos chamados a ser cristãos práticos, cristãos que exercitam, para podermos assim desenvolver os dons que Deus nos deu e cumprirmos a missão que Ele nos incumbiu. Eu gostaria de renovar o meu voto, porque várias vezes também eu falho. Aliás, com algumas responsabilidades que nós pensamos que podem ser suficientes para impedir nós fazermos algumas atividades do Senhor, muitas das vezes pecamos no pequeno tempo e no suficiente tempo que Deus nos deu. Então eu gostaria de renovar o meu voto para começar a me rever, para começar a orar mais, para assim ficar atento com as artimanhas do inimigo, para testemunhar, para falar do amor de Jesus para os próximos e dedicar tempo para estudar a palavra de Deus. Se também é o seu desejo, agradecer que se colocassem bem enquanto oramos para encerrarmos o culto de hoje. Querido Deus, amado Pai, eterno Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado porque todos os dias o Senhor coloca a oportunidade de nós estar diante da Sua face e ouvirmos, Senhor, onde nós temos que melhorar.
queremos suplicar, bendito Pai, que o Espírito Santo, que o Senhor já colocou e habita em nós, em primeiro lugar, Senhor, não nos abandone. E em segundo lugar, que trabalhe arduamente em nossos corações para nos tornar cristãos autênticos, para nos levar a sermos teus filhos, que estão preocupados não só conosco mesmo, mas estamos preocupados com aqueles que estão fora. E que possamos nos levantar, possamos partilhar o teu amor e que o Senhor traga, Senhor, os seus filhos que estão fora para cá, para que ao nos prepararmos, tenhamos, Senhor, a oportunidade de rever o teu rosto e abraçar-nos quando o Senhor voltar. Perdoe, Senhor, os nossos pecados que cometemos. Renove, Senhor, o nosso voto de sermos fiéis no cumprimento da tua missão. Dirija-nos, Senhor, de volta para as nossas casas, aqueles que poderão regressar, e esteja com o nosso programa de jejum e oração que estará dando sequência. Em nome de Jesus, bendito Pai, te suplicamos com fé. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor seja o melhor tradutor da sua mensagem. Amém? Amém. Gostaríamos de relembrar os irmãos que o nosso programa de jejum é corrido. Assim que estamos a terminar aqui, todos os membros que estarão envolvidos na programação são convidados a subir para estarmos lá onde aconteceu a adoração jovem. Enquanto este espaço será então ocupado pela equipa da Revista Namíbia para algumas atividades, enquanto prepara-se o programa da tarde. Todos os irmãos que estão participando do programa, e o convite é extensivo, quer esteja jejuando ou não, somos chamados a orar, a estudar a palavra de Deus. Estaremos mesmo neste momento nos dirigindo para cima, onde vamos continuar com o nosso programa. Feliz sábado a todos.